E a mensagem da semana passada é uma mensagem difícil de ser ouvida, difícil de ser praticada, justamente porque a humildade é contra a nossa natureza humana. Nós não somos verdadeiramente, naturalmente humildes. Na verdade, nós somos sim pessoas que demonstram mais ou escondem mais o seu orgulho, a sua soberba. Mas nós aprendemos na semana passada que quando Cristo entra em nossa vida, essa característica dele começa a ser refletida em nossas vidas. Ela precisa ser refletida. E Jesus nos transforma de pessoas que são cheias de si mesmas a pessoas que agora estão cheias dele e do seu poder. Nós vamos continuar hoje e eu gostaria de ver uma segunda característica desse que se diz cristão, evangélico, radical. E essa segunda característica eu estou chamando de semelhança. Semelhança com Cristo. E qual é o propósito da vida cristã? Qual é o propósito de Deus salvar uma pessoa? Qual é o propósito de uma pessoa desejar agora viver como um seguidor de Jesus, como um discípulo de Jesus, como um filho de Deus? E nós aprendemos que, através de Jesus Cristo, uma pessoa pode cumprir agora o propósito que Deus tinha em mente no início da criação do homem e da mulher. E esse princípio é o princípio que nos diz que o homem e a mulher foram criados para glorificar a Deus e desfrutá-lo por toda a eternidade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? Deus quer que os seus filhos se tornem como o seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus nos diz que eu e você devemos ser semelhantes a Jesus Cristo. E para isso, eu gostaria de, no início, ler com vocês 3 passagens bíblicas. E eu peço que você, então, acompanhe. E o primeiro texto que nós vamos ver é Romanos 8, 28 e 29. O segundo texto é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E por fim nós vamos ver um texto que nós já estudamos no ano passado, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Começando então com Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto escrito pelo apóstolo Paulo nos mostra o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse propósito que Deus predeterminou antes mesmo da criação do mundo é que eu e você sejamos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo.
A primeira vez que eu ouvi esse texto foi numa situação muito interessante. Eu acredito que quando eu tinha 15 anos, a minha prima Adriana e um amigo da nossa igreja, na época nós éramos de Atibaia, nós fizemos uma viagem para o acampamento Palavra da Vida, só que lá em Recife. E foi loucura. Nós pegamos um ônibus, 48 horas, e fomos para lá. E passamos 40 dias trabalhando nesse acampamento e depois retornamos aqui para São Paulo. E eu lembro que uma das atividades que nós tínhamos no acampamento era uma pista de provas. A gente chamava de enduro. Os jovens e adolescentes eram divididos em equipe e eles tinham um tempo para completar uma pista com várias provas. E uma dessas provas era um muro de escalada. Um muro que tinha 3 metros, e você só seria capaz de passar esse muro se outras pessoas estivessem te ajudando. E eu lembro dessa situação como se fosse hoje, porque eu era o responsável por aquela prova, e uma moça, ela subiu, ficou sentada lá no muro, ela olhou para o rapaz da sua equipe, e ela era bem fortinha, e esse rapaz era bem fraquinho, tanto é que o apelido dele era Paulinho Pilha Fraca. E ela chegou e disse: Paulinho, me segura! Caiu a moça, o Paulinho Pilha Fraca quase morreu. E não seria só engraçado se não fosse trágico o que aconteceu. Porque aquela moça, naquele momento, ela não sentia mais as pernas. E foi um momento de muita tensão. Mas uma das coisas que eu nunca vou esquecer, era de um irmão, que era muito meu amigo, e ele chegou e se ajoelhou do lado daquela moça, e ela chorando, e todo mundo preocupado, e ele disse: olha, eu vou orar por você. E depois dele orar com ela, ele ficou repetindo várias vezes esse texto que nós vemos: todas as coisas cooperam para o bem. Fique calma, todas as coisas cooperam para o bem. Fique tranquila, porque esse seu acidente, de alguma forma, Deus vai usar para o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa moça foi removida para o hospital, fez todos os exames, depois ela retornou para São Paulo de avião, e a conclusão é que ela não teve nenhuma sequela, nenhum trauma permanente. E o fato é que até uma coisa simples, uma brincadeira que acaba em acidente, aquele que de fato crê em Cristo, aquele que de fato confia no cuidado de Deus, ele deve ter essa convicção maravilhosa, de que mesmo quando as coisas dão errada, Deus está no controle. E Deus usa todas essas coisas para de que alguma maneira isso nos conforme à imagem de Cristo. A ideia de conformar é a ideia de sermos moldados, termos a mesma forma, sermos semelhantes a Cristo. Esse é um dos propósitos de Deus na vida do cristão. E nós já aprendemos que o cristão nada mais é do que um pequeno Cristo. É alguém que está
refletindo a imagem do seu Senhor. Esse reflexo pode ser mais nítido, esse reflexo pode ser mais opaco, mas a vontade de Deus é que cada cristão reflita em sua vida as marcas de Cristo. Vamos ver o segundo texto. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Carta também do apóstolo Paulo, e nos diz o seguinte: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa glória que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo, essa imagem, através desse objeto, nós somos transformados de glória em glória, ou com uma glória cada vez maior. Essa capacidade de sermos transformados à semelhança do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, vem pelo próprio Espírito de Deus em nossas vidas. Esse, então, é o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Infelizmente, Deus não deseja que todos nós sejamos ricos. Se bem que alguns de nós, Deus abençoa. Mas esse não é o propósito do Evangelho. Deus não deseja que cada um de nós tenha aqui uma saúde perfeita. Se bem que muitos de nós irão receber isso das mãos de Deus, mas o fato é que mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos envelhecer, todos nós iremos morrer. O propósito do Evangelho não é simplesmente nos dar saúde, riquezas ou felicidade conforme nós entendemos e desejamos, mas o propósito de Deus para os seus filhos é que os seus filhos sejam parecidos com o seu único Filho, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Muito bem, esse é o propósito de Deus, que você seja parecido com Cristo. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. E Ele faz isso durante a nossa caminhada, durante as semanas, durante os meses, durante os anos, durante as décadas da nossa vida. Esse processo de sermos semelhantes a Ele não termina aqui, não vai ser finalizado aqui, mas vai ser concluído naquele dia em que Jesus Cristo de fato se manifestar. E naquele dia onde nós estaremos então, para sempre com o Senhor, todos os seus filhos serão transformados à semelhança de Cristo. E por isso João nos dá uma advertência. Porque alguém pensar, bom, já que quando Cristo retornar, eu serei transformado à semelhança de Cristo, então nós precisamos simplesmente nos sentar e esperar. Para que ninguém pensasse isso, João ainda arremata dizendo o seguinte: olha só,
todo aquele que tem essa esperança de ser transformado no futuro à imagem do seu Filho Jesus Cristo, essa pessoa que tem essa esperança, aqui e agora, enquanto está nesse mundo, essa pessoa deve se purificar, deve buscar desenvolver a imagem de Cristo em sua vida. Porque assim como Jesus é puro, nós também devemos buscar e ansiar por essa pureza. Seguir a Jesus, ouvir a sua voz, obedecer aos seus mandamentos. É esse propósito de termos mais da vida de Jesus em nossas próprias vidas. Eu gostaria agora de compartilhar com vocês algumas áreas onde nós podemos pensar e refletir e devemos buscar a semelhança com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É lógico que aqui nós poderíamos falar de muitos aspectos, mas eu quero simplesmente dar alguns exemplos para vocês. E o primeiro exemplo em relação à semelhança que nós devemos buscar com Cristo, é a semelhança no que diz respeito à sua vida de obediência. João capítulo 6, versículo 38 nos diz assim, Jesus falando, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Veja bem, Jesus Cristo tinha muito claro em sua mente o objetivo que ele tinha na sua vida, o seu propósito, e o seu propósito era, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Mateus capítulo 12, versículo 50, diz assim, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem bíblica acontece naquele momento em que Jesus está ensinando, pregando, e a sua família vem chamá-lo. Eles querem que Jesus deixe de ensinar. E alguém avisa, olha Jesus, seus irmãos, sua mãe estão aí. Então Jesus diz, olha, mas quem é? Meu irmão, minha irmã, meu irmão. É aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Por que vocês me chamam mestre, se vocês não me obedecem? Se eu realmente sou um mestre, vocês deveriam me obedecer. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. E é possível que a palavra de Deus esteja dizendo a mesma coisa para todos nós aqui hoje. Por que você me chama de Senhor? Por que você me chama de Salvador? Por que você diz que é meu discípulo?
Por que você diz que é meu seguidor? Por que você diz que é um cristão? Se você não faz o que eu ordeno. Achei uma coisa muito interessante nessa semana, um pequeno texto do pastor congregacional no Rio, o Josemar Bess. Ele escreveu um texto que eu quero compartilhar com vocês. Olha só o que ele escreveu. Durante sua vida, Jesus decepcionou sua família, sua cidade natal, seus pais, seus discípulos, os líderes religiosos, e Jesus também decepcionou as multidões. Mas ele jamais decepcionou o seu Pai. É isso que importa. Nós devemos ser semelhantes a Jesus no que diz respeito à obediência. E dizer sim para Jesus é dizer não para nós mesmos e para as outras pessoas. Agradar a Deus, obedecer ao Pai, muitas vezes vai implicar em decepcionar a nossa família, os nossos pais, as outras pessoas, as pessoas que nós gostamos, porque fica muito claro, e isso deveria ser o nosso objetivo, agradar e obedecer ao Pai, acima de tudo. Vamos pensar no segundo aspecto da nossa semelhança com Cristo. Vamos pensar agora no que diz respeito ao amor. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Imitar a Deus é imitar o seu amor. Imitar a Jesus é imitar o seu compromisso diante das outras pessoas. Viver em amor não é um bom conselho, não é uma excelente ideia, não é apenas uma filosofia de vida, mas é uma ordem bíblica. Você e eu não temos a opção de amarmos. A partir do momento que nos tornamos cristãos, somos como Cristo, ou devemos ser como Cristo. E talvez uma das suas maiores marcas foi justamente o amor. Todo o nosso comportamento deve ser caracterizado pelo amor. E quem é o nosso exemplo? Cristo. E o que Ele fez? Se entregou. Isso é uma referência clara à sua morte para a remissão dos nossos pecados. Nós devemos amar com a mesma disposição de Cristo. Nessa altura, se você está prestando atenção, você já deve estar concluindo algumas coisas. E esse negócio de ser cristão não é uma coisa tão simples assim. Puxa, esse negócio de ser cristão não é uma coisa tão fácil assim. Será que em algum momento eu poderei me identificar realmente como cristão? E se você tem pensado assim, e se isso tem te incomodado, eu quero dizer que você está no caminho certo. Porque é isso mesmo. Ninguém deve imaginar que é simples, que é fácil seguir
a Cristo. Nós já aprendemos e falamos na semana passada o que o pastor Mark Ellis compartilhou conosco. Ser cristão é impossível. Impossível pelas nossas próprias forças. Aí sim é impossível. Mas quando Cristo, Ele reina em nossas vidas, Ele nos ajuda a refletir essas características. Vamos continuar. A semelhança na paciência. Vamos ver 1 Pedro 2, 18 a 21. Veja o que o apóstolo Pedro escreve: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Lógico que o contexto é um contexto diferente daquele que nós vivemos. Praticamente não existe mais escravidão no mundo. Praticamente. Mas ainda, infelizmente, existe vários tipos de escravidão. Mas aquele escravo naquela época, ele era realmente tratado como um bem, uma propriedade. E ainda que ele fosse tratado com uma certa dignidade, ele ainda era escravo, onde a sua vontade não tinha nenhuma relevância, mas sim a vontade do seu Senhor. E veja bem, para esses que eram escravos e que se tornaram cristãos, o apóstolo Pedro dá um conselho, uma exortação, uma ordem, dizendo que eles deveriam suportar os sofrimentos injustos. Porque não tem nenhuma vantagem você ser punido porque você fez uma coisa errada. Porque se você faz algo errado, um escravo fizesse algo errado, é lógico que ele seria punido, e ele não poderia achar ruim. Mas Pedro está falando para aqueles escravos que estavam sofrendo de uma maneira injusta. Talvez você está pensando aqui, né? Olha, eu não sou escravo, mas meu patrão só falta andar de chicote na mão. E veja bem, o conselho é o mesmo. Sujeite-se ao seu chefe, ao seu patrão. Se você sofrer injustamente, persevere. É louvável que, por motivo da nossa consciência para com Deus, nós também nos sujeitarmos àqueles que, estando em posição de poder, não são bons e não são amáveis. Que bênção! Se você trabalha com um supervisor, ou seu chefe, ele é amável, e ele é bom, glorifique a Deus por isso. Mas se porventura você está debaixo da autoridade de um que não é bom, e de que não é amável, ou seja, ele é mau, e pior, ele é detestável, sujeite-se, tenha paciência, suporte o sofrimento, dê testemunho de que você pertence a Cristo. Não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem, porque assim você estará honrando a Deus
e ao Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar em mais um aspecto da nossa vida. João 13, versículos 14 e 15. O Evangelho nos diz assim: vocês me chamam mestre, Jesus falando com os discípulos, e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Aqui nós encontramos a instituição de uma nova ordem, uma nova comunidade, cujos símbolos deveriam ser a bacia e a toalha, cujo momento mais importante é aquele onde nós lavamos os pés uns dos outros. João é o único que registra com detalhes esse momento que aconteceu na celebração da última ceia. Jesus, ele tira a parte da sua vestimenta, pega uma toalha e lava os pés de cada um dos seus discípulos. Sabe quem era o responsável por fazer isso no mundo bíblico? Era o escravo mais chulé que existia. O mais simples dos escravos, o mais humilde, era aquele que era responsável de lavar os pés dos hóspedes. Pense bem, um mundo antigo, com muita poeira, com sandálias de couro. Imagine o calor da Palestina. Não era uma coisa agradável. E Jesus, então, ele pega isso que é destinado para o escravo mais simples, e ele faz o papel desse servo. E ele lava os pés daqueles que iriam, em breve, negá-lo e fugir da sua presença no momento mais difícil da sua vida. E ele dá essa ordem: olha, se eu sou o mestre Senhor e fiz isso, vocês devem seguir o meu exemplo. Vocês devem servir uns aos outros. Uma das coisas que eu mais gosto na igreja de Jesus Cristo é esse aspecto do serviço. Porque quando nós chegamos aqui, não importa se você mora num barraco ou numa cobertura triplex. Não importa se você chega aqui de BMW ou você chega aqui de ônibus. Porque quando nós estamos reunidos, todos nós aqui somos servos. Todos nós somos irmãos. Todos nós estamos em posição de igualdade. E no reino de Deus é mais engraçado ainda. Porque aquele que quer ser grande tem que ser pequeno. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. Aquele que quer ser reconhecido tem que ser servo de todos. E isso a gente não vê nesse mundo afora. Continuando, já caminhando para o final da nossa mensagem de hoje. Nós devemos ser como Cristo também em sua missão. 2 textos aqui, João 17, 18 e João 21. Novamente Jesus disse, antes, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio.
Essa é a comissão de Jesus dada aos discípulos. Vocês não são do mundo, mas vocês estão no mundo. E mais, assim como meu Pai me enviou a esse mundo, eu os envio. A nossa vida não deveria ser encarada como um passeio aqui. Nós não deveríamos encarar a nossa vida como uma série de objetivos e ambições pessoais. Mas nós deveríamos entender que uma vez que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso Mestre, Ele nos dá uma missão. E agora que Ele não está mais nesse mundo, nós somos os seus representantes aqui nesse mundo. Assim como Ele veio, assim como Ele ensinou, assim como Ele serviu, assim como Ele abençoou, nós também devemos agir dessa mesma forma. Acho muito interessante a frase do famoso missionário para a África, Livingstone, e ele disse o seguinte: olha, Deus tinha um único filho, e Ele fez desse único filho um missionário. Mas será que não é verdade também que agora, em Cristo, nós nos tornamos muitos filhos de Deus? E será que não é verdade que cada filho, assim, a semelhança de Jesus Cristo, também é feita um missionário nesse mundo? E é lógico que sim. Mude a sua perspectiva de vida. Mude a maneira como você vê a sua empresa, o seu trabalho, o seu condomínio, os seus amigos. Encarne a missão. Seja um missionário no meio da sua família. Por mais difícil que eles sejam, por mais incrédulos que eles sejam, seja Cristo no seu lar, no seu trabalho. Assim nós seremos semelhantes a Cristo na nossa missão. Terminando, eu quero só trabalhar 2 aspectos para fazermos algumas aplicações aqui, porque nós não podemos fazer isso em cada um desses tópicos. E eu quero considerar aqui 2 áreas que nós vimos. Em primeiro lugar, a questão do sofrimento. E por que isso? Porque todos nós sofremos. Hoje eu recebi uma mensagem de madrugada do WhatsApp, onde o nosso missionário Marcos Quaresma, que muitos de vocês conhecem, trabalha com a CEPAL, principalmente ensinando e trabalhando com famílias. Ele passou uma mensagem de madrugada, lamentando e pedindo que nós orássemos por ele, porque ontem o seu pai faleceu. Que dor, que tristeza. Todos nós, ou já passamos por isso, ou vamos passar por isso. Pessoas que sofrem com doença, com desemprego, com a falta de dinheiro, pessoas que sofrem com o divórcio, a separação, com um filho que de repente está indo para a faculdade e leva um tiro. Todos nós enfrentamos sofrimentos. E para o cristão, o sofrimento deve ter um aspecto de instrumento nas mãos de Deus. Todo sofrimento, e já dizia o pastor Rick Warren, Deus não desperdiça uma dor. Ele não desperdiça, Ele usa todas as coisas para que eu e você nos tornemos mais parecidos com Cristo. Problemas, dificuldades, desapontamentos, frustrações e até injustiças devem estar nessa perspectiva. É fácil? Não. É impossível? É. Mas Deus nos ajuda a entendermos e termos essa
perspectiva. Um segundo aspecto, o aspecto do evangelismo, da evangelização. Nós precisamos nos parecer com o Cristo que nós anunciamos. Se nós falarmos de Cristo para uma pessoa, e essa pessoa não for capaz de identificar nada de Cristo em nossas vidas, nós teremos um grande problema. Tem uma história muito interessante de um sapateiro que chegou até Martinho Lutero e fez uma pergunta: como eu posso servir a Deus e ser um cristão melhor? Veja o que Lutero disse para aquele sapateiro: faça um bom sapato e venda por um preço justo. É isso que nós devemos viver. Você é empregado? Faça o melhor trabalho. Glorifique a Deus através do seu trabalho. Você é empresário? Glorifique a Deus através da sua empresa. Faça um excelente trabalho. Seja justo. Não explore as pessoas. Exceda em tudo as expectativas das outras pessoas, porque assim você estará servindo a Deus e será um cristão melhor. Puxa, quantos desafios, que dificuldade. Quando eu olho para a minha vida, eu sou capaz de reconhecer o quão distante eu estou da imagem de Cristo. Muitas vezes, muitas das minhas atitudes, muito das minhas reações, são reações e atitudes que não revelam em nada, nenhuma semelhança com Cristo. E isso pode ser frustrante, pode ser um motivo para alguém desista do cristianismo. Mas nós precisamos nos lembrar que se essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, Ele nos dá os meios de estarmos e cumprirmos a sua vontade. E para sermos iguais a Cristo, Deus nos deu o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que vem e habita na vida de cada verdadeiro cristão, capacitando a demonstrar, a frutificar os frutos de Cristo em sua vida. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez nós somos colocados no nosso devido lugar, porque ousamos nos identificar com Cristo, tendo tão pouco de Cristo em nossas vidas. Mas é com humildade que nós nos aproximamos do Senhor nessa noite. E clamamos, pedimos, suplicamos a Tua ajuda. Controle a nossa vida. Controle as nossas emoções. Controle as nossas atitudes. Nos convença do pecado. Coloque em nosso coração o desejo de sermos parecidos com o Senhor. Que todas as vezes que nós fracassarmos, nós possamos nos humilhar, mas reconhecer o Teu perdão. E que o Senhor está disposto a caminhar conosco, a nos ajudar
através do teu Espírito Santo. E por isso, aquilo que parecia ser motivo de vergonha, de humilhação, se torna agora um motivo de gratidão e de confiança. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém.